Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do curso de Física 3, e nós continuaremos aqui a discutir acerca da eletrostática, enfatizando nessa aula, em especial, o potencial elétrico. Então, em linhas gerais, os nossos objetivos macroscópicos dessa aula são, primeiro, nós precisamos aqui conceituar formalmente o que é potencial elétrico. Posteriormente, a gente define aqui o que é potencial elétrico. Consequentemente, a gente perpassa pelos conceitos de potencial de carga pontiforme e potencial de várias cargas elétricas, comentando-se aqui também sobre as propriedades associadas ao potencial elétrico, a diferença de potencial e, por fim, mas não menos importante, a gente discorre aqui ao final da nossa aula o conceito de carga elétrica abandonada no campo elétrico. Então, vamos lá? Em nossa última aula, a gente havia descrito que ao entorno de uma partícula aí que possui uma carga elétrica é formado um campo elétrico, certo? E não menos importante, a gente precisa se ater que dentro do campo elétrico a gente tem lá os vetores de campo elétrico e não menos importante, a gente vai ter uma grandeza escalar denominada como potencial elétrico. E além disso, é importante que vocês se atenham que quando comenta-se acerca de potencial elétrico, a gente precisa se atentar que, primeiro, através do potencial elétrico a gente consegue calcular tanto a energia potencial elétrica quanto o trabalho da energia elétrica, beleza? E acrescido a isso, a gente pode ainda analisar o comportamento dentro desse campo elétrico aqui de partículas eletrizadas. Então, exemplificando-se aqui com essa figura, o que a gente consegue analisar é, primeiro, a gente pode avaliar a força, o trabalho que é desempenhado aí por essa força elétrica e acrescido a isso, a energia potencial elétrica. Beleza? Então, essencialmente, o potencial elétrico trata-se aqui de uma grandeza que vai avaliar tanto a energia potencial elétrica, que é armazenada aqui por unidade de carga elétrica. Então, simplificadamente, conceituando-se aqui o que é um potencial elétrico, a gente pode, em linhas práticas, definir como é uma grandeza que vai avaliar o quanto de carga elétrica sobre a forma de energia é armazenada aqui por unidade, beleza? E aí, a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o potencial elétrico é dado por o potencial elétrico é igual à energia potencial no ponto A dividido pela carga elétrica. E aí, o potencial elétrico ele é sempre medido aqui com uma unidade de medida aí, referenciado no sistema internacional, que é o volt. E aí, vamos pegar um seguinte exemplo. Vamos supor que, hipoteticamente, você precisa aí erguer um livro para colocar aqui numa estante, certo? E para você conseguir, por exemplo, conseguir colocar esse livro nesse ponto aqui mais alto dessa estante, você vai gastar energia. Check. E aí vem a pergunta, tá, e para onde que essa energia que você desprendeu nesse processo vai ir? Ela vai ficar armazenada no livro sobre uma forma de energia que a gente denomina como energia potencial gravitacional, certo? A energia potencial elétrica, de maneira análoga ao que a gente viu agora nesse exemplo anterior, ele vai estar associado com um processo no qual você comprime ou distende uma mola, por exemplo. E quando você faz essa compressão ou distensão dessa mola, você acaba fazendo o quê? Com que haja um aumento ou uma diminuição aí do seu comprimento. E, consequentemente, nesse processo de comprimir ou distender essa mola, você pode ter aqui um armazenamento de energia. E essa energia que foi armazenada, a gente denomina como energia potencial elástica, certo? Só que a gente fazendo agora um contraponto com a energia potencial elétrica, a gente precisa se ater o quê? Ó, se liga. Você tem aqui uma carga pontiforme que aqui está representada nessa figura, no ponto O, tá? E essa carga, ela apresenta aqui uma eletrização positiva, então ela é uma carga positiva, certo? E aí vocês estão percebendo que entre o ponto O e o ponto P tem-se uma distância que a gente representou aqui pela letra D, certinho? Agora, vocês vão olhar que eu tenho agora uma carga que foi
desprendida nesse processo, certo? E aí eu quero que vocês se atentem que a energia que foi utilizada para mover essa carga Qzinho, ela não é perdida, tá? Porque lembram-se daquele conceito anterior que eu havia descrito com vocês, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Essa energia que foi desprendida nesse processo, ela vai ficar agora armazenada aqui nessa carga Qzinho, e a gente vai denominá-la como energia potencial elétrica, beleza? Não menos importante, a gente consegue mensurar matematicamente essa energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela é dada por uma constante vezes essa carga Q, vezes essa carga pontual, dividido pela distância. E a energia potencial, assim como toda e qualquer energia, ela é medida aqui, ela tem como unidade de medida o Joule, certo? Então vamos dar uma olhadinha agora como que seria uma situação hipotética na qual você tem uma carga pontiforme. Percebam que eu tenho aqui novamente uma carga Qzão, eletrizado positivamente, que está distante de um ponto P através de uma distância D, certo? Agora vamos supor que hipoteticamente eu pegue uma carga Qzinho, uma carga pontiforme, e eu coloque sobre o ponto P e, consequentemente, no momento ao qual eu acrescento essa carguinha Q, ela vai adquirir uma energia potencial. Não menos importante, a gente sabe que a energia potencial ela é dada pela constante vezes a carga Qzão, vezes a carga Qzinho, que é essa carga pontiforme, dividido pela distância, certo? Por definição, esse potencial elétrico aqui no ponto P vai ser dado pelo seguinte coeficiente. A gente consegue fazer essa mensuração aqui, né, ó, da energia potencial, e, consequentemente, para eu calcular o potencial aqui do ponto P, eu calculo esse potencial total aqui, dividido pela carga pontiforme. Beleza? Simples assim. Portanto, a carga aqui vai ser dada pelo quê? A voltagem é dada pela constante vezes o Qzão dividido pela distância. Belezinha? Deixa eu pegar aqui um pointer, que eu acho que fica mais bonitinho para vocês visualizarem aí na videoaula. Primeiro aspecto que é importante a gente mensurar acerca do potencial elétrico. Ele é uma grandeza escalar, beleza? Isso quer dizer que, por consequência, ele não vai ter nem direção, nem módulo, nem sentido, tá bom? E, consequentemente, a gente denomina que é uma grandeza escalar, pois ele é definido a partir da razão entre duas grandezas escalares. Primeiro, a energia e a carga elétrica, beleza? Segundo aspecto, o potencial elétrico é uma grandeza de ponto e, consequentemente, o que eu quero que vocês se atentem é que é uma grandeza que vai estar associada a cada um dos pontos aí dentro do campo elétrico, certo? Não menos importante, o potencial elétrico, ele sempre, em sua maioria das vezes, vai estar associado a um ponto P aqui dentro do campo elétrico e, se atenta, não depende da eventual carga elétrica ou carga de prova que a gente colocou, por exemplo, nesse ponto hipotético. No entanto, diferentemente dessa carga de ponta, a carga geradora, o Qzão, que até esse momento a gente denominava como Qzão, é o que vai agora influenciar nesse potencial elétrico dentro do contexto aqui do campo elétrico, tá bom? Uma quinta propriedade é que vocês têm que se atentar que o potencial elétrico ele é decrescente no sentido da linha de força. Lembram-se que na última aula eu havia comentado com vocês sobre as linhas de força que são derivadas aí de uma carga de prova positiva ou negativa, ou da carga geradora? Pois é, vocês têm que se atentar que o potencial elétrico ele vai diminuindo conforme ele vai se colocando aí no sentido dessa linha de força. E o sexto conceito, a sexta propriedade que é inerente aqui ao potencial elétrico é que o valor algébrico, aquele valor que a gente vai colocar lá junto da unidade de medida em Joule, ele é gerado aí por uma carga pontiforme Qzão, que tem o mesmo sinal dessa carga, supondo aí, por exemplo, um referencial no infinito e além, beleza? Não menos importante, eventualmente vocês podem se atentar com algum exercício que apresente um gráfico da voltagem
pela distância. Quando você tem uma carga positiva, ou seja, maior do que zero, você vai ter essa característica aqui, ó, no gráfico, beleza? Tomando-se aqui por um eixo de simetria de 45 graus. E quando a carga é menor do que zero, ou seja, uma carga negativa, o que a gente tem é isso aqui, é um decréscimo, tá bom? Agora vamos supor que, hipoteticamente, você tem uma situação na qual você tenha mais de uma carga. Não é uma situação de uma carga pontiforme. Você tem aqui uma carga Q1, Q2, Q3, Q4, e cada uma dessas cargas está distante desse ponto P por uma distância, que aqui for representado por D1, D2, D3, D4. Nessa situação agora, o que a gente vai precisar fazer é que o potencial vai ser dado pela somatória do potencial 1, potencial 2, potencial 3, potencial 4. Então, lembram-se daquela formuleta que a gente utilizou anteriormente? Que a energia potencial é dada pela constante vezes a carga geradora dividida pela distância? Pois é. Você vai ter que fazer para cada um desses pontos e depois fazer a somatória disso aqui tudo. Portanto, o potencial é dado pela carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, dividido, respectivamente, aí, pelas suas distâncias. Portanto, se nós fizéssemos uma manipulação algébrica aqui dentro desse contexto, o que teria era que o potencial é dado pela constante vezes carga 1 dividido pela distância 1, carga 2 dividido pela distância 2, carga 3 dividido pela distância 3, carga 4 dividido pela distância 4. Belezinha? Simples assim, não tem muito segredo não, tá, gurizada? Agora vem um ponto legal. Existe um conceito denominado como diferença de potencial, que nós denominamos como DDP, tá? A diferença de potencial, ou também chamada de voltagem ou tensão, trata-se aqui de uma das grandezas importantes aqui dentro da eletricidade, tá? E ela é utilizada para explicar o movimento das cargas elétricas. Então, o que significa isso aqui de maneira simplificada? Se liga. Ela pode ser representada tanto pela letra U ou pela letra V, aí, ou simplesmente pelas iniciais DDP, diferença de potencial, tá? Então, a diferença de potencial é dada pelo potencial em A menos o potencial em B, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, se liga. Vamos supor que você tem um campo uniforme, tá? E aí, nesse campo uniforme, a diferença de potencial, que vai ser dada, por exemplo, entre um ponto A e um ponto B, é sempre proporcional. Ó, se liga, pelo amor de Deus, não pode marcar bobeira, ó. Tu tem esse campo uniforme, certo? Lembra-se do conceito de campo uniforme? Aquela situação na qual você tem uma única direção? Então, dentro desse campo uniforme, a diferença de potencial, ela vai ser dada aí sempre pela distância entre as superfícies e potenciais que passam por esses pontos, tá bom? Portanto, tá aqui, ó. A DDP é dada pela energia, certo? Potencial, vezes a distância entre A e B. Agora vamos supor, no último conceito aqui da nossa aula, que é quando você tem uma situação na qual você tem um campo elétrico e nesse campo elétrico você simplesmente abandona uma carga elétrica, tá? Essa carga ela tem uma tendência natural de se deslocar de forma espontânea na direção e no sentido da força, beleza? E nessas condições, o trabalho realizado aí pela força é sempre positivo. E, consequentemente, a forma da trajetória é descrita por essa carga que nada se pode prever. Então, vamos lá. Ó. Você tem uma carga aqui, e a gente não consegue simplesmente descrever qual que vai ser a trajetória dessa carga aí nessa situação, tá? Então, por exemplo, ó, você tem aqui as linhas de força, tal, e essas linhas de força, elas sempre vão ter um formato curvilíneo, tá? E, consequentemente, essa carga que foi abandonada aqui no repouso em A, para onde que ela vai é imprevisível. A gente não sabe se ela vai para cá, se ela vai para cá, para lá, e tanto faz, tá bom? Da mesma forma que
quando você tem uma situação que você tem essas linhas de forças aqui retilíneas, um detalhe interessante é que o ponto A ele vai coincidir com a linha de força. Então a gente meio que consegue prever quando a gente tem aqui essa linha de força retilínea, tá? E por fim, mas não menos importante, algumas propriedades associadas a isso. Primeiro, em todo movimento espontâneo de carga elétrica, num campo elétrico aí, o que a gente espera é que a energia potencial elétrica sempre diminua, beleza? Então, esse movimento espontâneo da carga Qzinho, ela vai sempre gerar um potencial de energia, potencial elétrico que vai diminuindo. Não menos importante, cargas elétricas positivas são abandonadas aqui no repouso no campo elétrico e sempre estarão sujeitas à ação dessa força elétrica, de maneira a qual você tem um deslocamento espontâneo para pontos de menor potencial elétrico. Beleza? Terceiro ponto, mas não menos importante, quando você tem agora cargas negativas, vai ser contrário ao que a gente visualizou aí nas cargas positivas. Você vai ter agora um deslocamento sempre para a região aonde você tem um maior potencial elétrico. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a aula, tá bom? Se você gostou, peço desculpa aí pelos barulhinhos de fundo, tá? Mas é sobre isso e tá tudo bem. Compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação e um super beijo. Mua!